Olá, você sabe as implicações da Lei Geral de Proteção de Dados nas pesquisas clínicas? Neste vídeo vou falar os cuidados que os pesquisadores e os profissionais de saúde devem ter ao lidar com os dados dos participantes ao realizarem as pesquisas clínicas. Eu sou Daniel Mendes e você está no canal Academia da Pesquisa. Os objetivos desse vídeo são orientar sobre as pesquisas no ambiente virtual. São orientações emitidas pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa em fevereiro de 2021 e estão de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. O que é então o meio ou o ambiente virtual? Isso ocorre quando alguma parte da pesquisa, da coleta de dados, é feita por meio eletrônico, por meio não presencial. Pode ser feito por e-mail, pode ser feito por formulários eletrônicos, ou ligações telefônicas ou preenchimento de dados no computador à distância. Dados pessoais são aqueles em que as informações podem identificar as pessoas. Por exemplo, nome, as iniciais, dados de documentos, de número de prontuário também. E existem os dados pessoais sensíveis. São com esses dados que o pesquisador deve também ter maior cuidado. São dados relacionados à origem racial ou étnica, religião, política ou filiação partidária, vida sexual, dados genéticos e biométricos. O pesquisador deve se comprometer em garantir o sigilo dos dados e armazenar os dados, evitando guardá-los num ambiente compartilhado. Existem 3 níveis de controle de dados ou 3 figuras que fazem este controle. O primeiro é o controlador, que é quem se beneficia do tratamento dos dados. Há a figura do operador, que é quem realiza o tratamento dos dados em nome do controlador. O operador ele está limitado ao tratamento dos dados de acordo com as instruções do controlador, não pode, portanto, obter todo o controle. E existe o encarregado, que é o profissional que atua como um link, como um canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, nas atividades de pesquisa, muitas vezes o papel do controlador ele é desempenhado pelo investigador principal, pelo pesquisador principal ou pela empresa patrocinadora do estudo. O operador, que é quem vai lidar diretamente com os dados, também pode ser desempenhado pelo pesquisador principal ou alguém da equipe de pesquisa. E da mesma forma o encarregado. Existe uma denominação importada da lei europeia, que o encarregado é chamado Data Protection Officer, mas ele é o canal de comunicação entre os titulares dos dados e o controlador ou a empresa patrocinadora. Quais os cuidados, então, que na prática o pesquisador deve fazer para escrever o seu projeto de pesquisa? O principal é em relação à metodologia descrita no projeto de pesquisa. Devem ser explicados como serão feitas todas as etapas não presenciais e explicar principalmente como será feito o registro do consentimento. O termo de consentimento livre e esclarecido é um ponto muito importante de todo o protocolo de pesquisa e o pesquisador deve explicar como será feito o TCLE, como ele vai aplicar o TCLE de maneira virtual no ambiente eletrônico. Deve também mostrar no projeto de pesquisa, escrever no projeto, as garantias de redução do risco de exposição, de manutenção da confidencialidade dos dados. O termo de consentimento ele pode sim ser enviado de maneira virtual, eletrônica, para o participante da pesquisa. O participante pode consentir de forma escrita, assinando o termo, uma via fica com o pesquisador, outra via fica com o participante. É possível registrar o consentimento por meio de uma gravação de um áudio ou da gravação de um vídeo. E aí o pesquisador deve guardar uma cópia do arquivo de áudio e vídeo, assim como o participante da pesquisa também terá este arquivo. Portanto, no TCLE virtual, é importante manter originais para o participante da pesquisa e para o pesquisador. Sempre apresentar o termo de consentimento antes de entrar nas questões das pesquisas
e no caso de menores de 18 anos. Primeiramente, o TSLE deve ser aplicado para os responsáveis legais ou os pais, e o termo de assentimento com uma linguagem apropriada para o participante da pesquisa deve seguir-se ao TSLE dos responsáveis. Um outro ponto é descrever os riscos e os benefícios do ambiente virtual. Vamos ver como isso pode ser feito. Quais são os riscos do ambiente virtual? Primeiro é o cuidado com a exposição de dados. Se num termo escrito é possível ter a perda dos dados, a exposição dos dados, no ambiente virtual também a exposição dos dados é sempre uma preocupação constante da equipe de pesquisa. Com isso devem ser evitadas as listas de e-mail, sempre enviar um e-mail de maneira individual e evitar também os ambientes compartilhados, de modo que o participante da pesquisa esteja em contato com outros. Há benefícios também no ambiente virtual, principalmente em relação à facilidade de acesso e facilidade de contato com o participante da pesquisa e, eventualmente, a manutenção do distanciamento social, como nesta época de pandemia. Nós devemos lembrar dos direitos dos participantes que se mantêm no ambiente virtual. O direito de não responder a qualquer questão que ele considere inapropriada e o direito a se retirar da pesquisa sempre que ele assim desejar. Algumas responsabilidades do pesquisador e da equipe de pesquisa são específicas do ambiente virtual, por exemplo, cuidado com o armazenamento adequado dos dados coletados, cuidado com o armazenamento na nuvem, a Conep orienta sempre fazer o download dos dados, procedimentos para assegurar o sigilo dos dados devem ser descritos no projeto de pesquisa, como exemplo, evitar salas múltiplas, evitar listas de e-mail, realizar entrevistas com participantes da pesquisa sempre de um para um, sempre com um componente da equipe de pesquisa, e considerar a anonimização dos dados quando isso for aplicável ao seu tipo de coleta. Assim, alguns cuidados com os dados dos participantes em pesquisas clínicas. No projeto detalhado, procure explicar as etapas não presenciais, como elas serão feitas e, em especial, detalhar como será feito o registro do consentimento, como será feito o TSLE eletrônico, e descreva todas as garantias de sigilo dos dados dos participantes. Este foi mais um vídeo do canal Academia da Pesquisa e há muitas outras informações no canal. Se você gostou, curta, compartilhe e deixe suas dúvidas nos comentários que eu respondo.